Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima. Eu estava hoje assistindo um desses programas televisivos, porque nós como pregadores precisamos estar atentos às coisas que são ditas, né? Nós precisamos consultar as mídias, nós precisamos entender um pouco desse mundo audiovisual, sonoro, porque senão nós não temos competência para o trabalho de evangelização. E num desses programas, dessas televisões, inclusive protestante, estava um historiador a dizer que nunca houve a visita dos reis magos. Eles não eram reis, coisa nenhuma, eles não eram magos, eles eram iranianos, que porventura passavam por Belém, e que não houve a visita a Maria, José, e não houve ouro, não houve incenso e não houve mirra. E que tudo é invenção do cristianismo do primeiro século e que o Evangelho de Mateus mente ao contar essa história. Meus caros irmãos, a nossa fé ou está fincada na palavra e na tradição da igreja, ou ela sofre rebordose desses inimigos, sobretudo os professores de história, que são notadamente inimigos da igreja. A história, para ser ciência, ela tem que ser neutra. Quando ela é inclinativa, quando ela se dobra a um pensamento, quando ela se entrega a uma vertente, ela deixa de ser uma ciência neutra e ela passa a ser uma ciência, digamos assim, envolvida com ideologias. Então ela perde a seriedade, ela perde o brilho, a limpidez do seu falar, do seu mostrar, do seu narrar. E o historiador dizia que não houve visita dos reis magos e que é mentira do cristianismo, mas é claro, ele estava dentro de um programa, de uma emissora protestante. Eu prefiro ficar com a tradição da igreja, eu prefiro ficar com São Basílio, com São João Crisóstomo, eu prefiro ficar com Santo Agostinho e Santo Antão, eu prefiro ficar com Santo Atanásio, porque todos estes santos narram a visita dos reis magos, que seguindo uma estrela, por conta de estudos antecedentes e por conta do conhecimento dos textos bíblicos que promovem a fé na volta de Jesus, narram esta visita a Maria, José e o menino. Eu fico com a tradição da igreja. Penso que o Advento é um dos períodos mais bonitos da fé católica, porque se não temos o Advento, não temos também a Quaresma nem a Páscoa. Se não começamos pelo Advento, que abre as portas do ano litúrgico, nós não iremos celebrar os demais mistérios da fé cristã católica. Eu, particularmente, gosto muito do Advento. Quem dera que os nossos padres objetivassem cada domingo do Advento para explicar o que significa. As cores, as velas, os símbolos, o sentido do Natal. Mas o que nós vemos são homilias dispersivas, vazias de conhecimento teológico. O que nós vemos são homilias que vagam muito longe do mistério do Natal. São raros os sacerdotes bem conceituados, bem formados, que a cada domingo explicam o sentido do Advento. São raros, porém eles existem. E a gente sai como que procurando paróquias para ouvi-los. Porque um sacerdote deve ter base litúrgica, conhecimento doutrinal e teológico, catequético e pastoral, para explicar o que o seu povo vai celebrar. Eu sinto muita saudade da minha infância, quando na paróquia que eu morei e trabalhei, nós tínhamos a novena do Natal nas casas. E antes da novena do Natal nas casas, nós tínhamos o tempo da espera, que eram reflexões com os grupos. A esse tempo não havia expressão pastoral, não é? A esse tempo não havia a expressão grupos, movimentos e comunidades. Era o povo de Deus congregados, seja na Legião de Maria, no apostolado da oração, seja nos movimentos familiares, seja na catequese, seja na liturgia. Mas ainda assim havia, e como havia o sentido das festas litúrgicas,
nós nos reuníamos antes para preparar a novena nas casas, e quando chegava a novena do Natal, aquilo era um esbanjamento da alegria litúrgica do que nós iríamos celebrar, né? Hoje as coisas são muito diferentes e por conta da pandemia, do lockdown, não há mais a novena do Natal, a não ser em algumas paróquias mais destemidas, em algumas paróquias proféticas, em algumas paróquias que estão na dimensão da igreja em saída. O advento vai chegar, irmãos e irmãs, para nos ajudar a nos vestir com as vestes do Natal, para nos ajudar a entender o que vamos celebrar, a chegada do Verbo encarnado, para entendermos a participação de Maria no mistério da salvação e também de São José, uma vez que estamos no ano josefino. O advento vem nos promover uma alegria própria antes do Natal, antecipa a festa para promover a alegria do que vai ser celebrado na noite de 24 para 25 e depois a oitava e depois o período até a festa dos Santos Reis. A igreja é linda na sua liturgia. Ela se preocupa com a dimensão, com a pertença, com o envolvimento dos seus fiéis, para que não seja uma data isolada no calendário obrigatória, mas por antecipação vivida, por antecipação celebrada e por antecipação bem formada. O advento vai chegar e nos encontre disponíveis para a caridade, para o perdão, para a reconciliação, para a alegria interior de um Natal místico. A mim me interessa a mística desta noite e não as informações de quem tem por objetivo estragar o Natal dos cristãos, de quem, patrocinado por uma seita dona da televisão, do canal de televisão, fundada em 77, quer atingir os católicos. E não entendemos como católicos assistem novelas bíblicas dessa que é uma das piores seitas protestantes do Brasil, inclusive muito conhecida da Polícia Federal. A mim me interessa a catequese doutrinal da Igreja, o anúncio profético do Papa, dos bispos e cardeais e dos sacerdotes unidos a ele, do povo de Deus leigo que participa do advento, tomando posse da graça da chegada de Jesus. A mim interessa a mística desse período, a espiritualidade desse momento, o convite que a igreja nos faz para entrarmos na dimensão do nascimento do Verbo. Por isso que eu amo o advento. De todos os períodos da igreja, aquele que eu mais amo, posso assim dizer, é o advento. Gosto muito da Quaresma, Semana Santa e como não gostar da Páscoa. Mas sem o advento nós não temos estas realidades. Hoje eu faço um apelo para que você se prepare para o advento. Muitas lojas, ruas, avenidas já estão enfeitadas para o Natal, mas nós sabemos que a intenção não é litúrgica, é apenas o Natal comercial, né? É apenas o tira dinheiro dos outros. Mas a nossa casa já deve estar com símbolos natalinos. Para sua informação, a árvore de Natal católica tem 33 bolas, apenas, lembrando os 33 anos da vida humana de Jesus na Terra. Depois a gente pode colocar 1000 coisas. Não se coloca Papai Noel na árvore de Natal. Não se coloca anjos femininos na árvore de Natal. Não se coloca de forma nenhuma deuses do Egito, que as pessoas nem percebem que são. Decorações, laços, guirlandas, tudo isso é aprovado. Mas a árvore de Natal, ela tem que representar Jesus, a árvore da vida, que difere da árvore lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, por mais que seja uma história simbólica, um gênero literário da Bíblia. A árvore é Cristo, a nova árvore da vida. Os enfeites natalinos devem obedecer às orientações da igreja. Evitemos colocar Papai Noel, não é? Evitemos colocar elementos esotéricos da Umbanda, Candomblé e Espiritismo, que vão macular o Natal, que
porque é Cristo, não tem para onde correr, é Cristo e somente Cristo. E nele Maria, e nele José, e nele os anjos, e nele os pastores, e nele os reis magos, e nele todo o povo de Deus, de Israel, que depois irá rejeitá-lo, nós sabemos. Hoje eu vim fazer um apelo para que a gente pense em como vamos celebrar os domingos do Advento, em como vamos entrar na mística, na proposta catequética e pastoral da nossa paróquia. Procure ver se a sua paróquia essa ideia está apagada e numa conversa amável, afável com o sacerdote, com as religiosas que possam existir em sua paróquia, animar para celebrar o Advento, porque infelizmente para muitos deles isso passa despercebido. Não é importante. Mas ainda temos sacerdotes fiéis. E é nesses sacerdotes fiéis que nós queremos, por quê? Ligados ao Senhor Arcebispo, ligados ao Santo Padre. Eles são como colunas da nossa fé. Eles são como representantes legítimos do sacerdócio de Jesus. São a esses sacerdotes que devemos procurar, olhar, escutar, respeitar, seguir e compartilhar com eles a alegria de sermos batizados. Os que não são fiéis, nós entregamos a misericórdia de Deus. É a pessoa certa na vocação errada. Já ouviram essa expressão? Não é? Quantas religiosas indignas desse nome, mas quantas, e a maioria são, que são verdadeiros lustres da Santa Igreja, são verdadeiras representantes da sua liturgia. Que o diga a nossa eterna irmã Miriam Collin, que nunca vai deixar de ser presença viva, porque esse tempo de Advento e Natal, digamos assim, tem a cara dela, que preparava músicas maravilhosas que nós cantamos e nem sabemos que ela é a autora. Mas agora ela celebra o Natal eterno, a Páscoa eterna, no reino que há de vir. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, um catolicismo límpido, sem mescla de dúvida, sem desvios doutrinais, sem desobediência ao Papa e ao Bispo, sem incrementos teológicos estranhos à fé, sem traduções errôneas do que por séculos, confirmado pelos santos, temos como base de sustentação de nossa fé. Advento como a igreja manda, advento como a igreja ensina, advento como a igreja propaga. E não interpretações como esse professor de história, dizendo que o cristianismo engana as nações com uma fábula. Que bom que ele estava falando num canal protestante, porque aí nós sabemos do que são capazes, desde Martinho Lutero até hoje. Eu fico com a tradição da igreja, eu fico com a interpretação dos fatos da igreja. Deus os abençoe. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade Cristo Dominus.